Abrimos nossas Bíblias na carta, ou melhor, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 6. Versículo 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Mais uma vez nos achegamos à tua presença, junto ao trono de graça, ó Pai Celestial, reconhecendo que tu és o soberano, tu és o Altíssimo, tu és luz, em ti não há treva nenhuma. E aqui estamos nós, dependentes completamente da tua graça, a graça do Senhor que está em Cristo Jesus. E por isso mesmo rogamos, dá-nos entendimento, dá-nos, Senhor, que nos submetamos à tua vontade, que saímos daqui com esse desejo sincero, conforme nosso Senhor nos ensinou, dizendo, dentre outras coisas, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Fala conosco, nós oramos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Em prosseguimento às nossas considerações nesta porção que acabamos de ler, na qual vemos o modelo que o Senhor Jesus apresentou aos seus discípulos para que os mesmos observassem. Nós, então, temos visto que, nesse primeiro momento da oração, ou seja, dos versos 9 até o versículo 10, nós devemos nos concentrar naquilo que ele deixa bem claro, que é o fato de que, uma vez tendo identificado a Deus como nosso Pai Celeste, e, portanto, por ele estar nos céus, sendo ele o Senhor, sendo ele o soberano, devemos-lhe toda honra, toda glória, pelo que nos concentramos nele, no sentido de que apresentamos a ele petições, sim, mas não que sejam o nosso benefício pessoal, mas visando a sua glória. Daí as três primeiras petições, conforme temos visto: santificado seja o teu nome, venha o teu reino. E agora, esta última petição que diz respeito à glória do Senhor, que é: faça-se a tua vontade. Que vontade é esta? Trata-se da vontade decretiva de Deus, a qual ninguém pode resistir, ou tal vontade diz respeito a algo que os homens podem desobedecer. Considerando que as Escrituras não podem falhar, e que, portanto, não há nelas contradição alguma, é certo que esta oração não está se referindo à vontade decretiva de Deus. Afinal, quanto aos decretos dele, tudo se realiza conforme o seu querer soberano. Afinal, a vontade decretiva de Deus, ela está sempre sendo feita, tanto no céu como na terra, e não pode ser assunto de oração. Como dizem os teólogos, isso é verdade.
Ora, essa verdade quanto à vontade decretiva do Senhor Deus pode ser facilmente demonstrada pelas Escrituras. Lá em Daniel, no capítulo 4, há um episódio muito interessante quando Daniel é chamado para interpretar um dos sonhos do rei Nabucodonosor, na época, o soberano da terra, o dominador do mundo da época. Então, Daniel se apresenta a ele e diz: esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo, que virá contra o rei, meu senhor. E ele diz no verso 25: serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e dar-te-ão a comer ervas como os bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dará a quem quer. E ele prossegue dizendo ao rei: quanto ao que foi dito, que se deixasse a cepa da árvore, ou seja, o tronco, apenas logo em seguida a raiz da árvore, o teu trono, disse Daniel, tornará a ser teu, depois que tiveres conhecido que o céu domina. E de fato, Nabucodonosor teve uma experiência terrível, e ele passou a comer erva como os animais, os seus pelos cresceram de forma diferente. Mas o Senhor teve misericórdia dele e o levantou novamente. Então, no verso 34, está escrito lá no capítulo 4 de Daniel: mas ao fim daqueles dias eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempiterno e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu, e os moradores da terra, não há que lhe possa deter a mão nem lhe dizer: que fazes? Esta é a vontade decretiva do Senhor Deus. É a vontade que lá em Efésios, no capítulo 1, quando o apóstolo Paulo apresenta o seu louvor, a sua doxologia ao Senhor Deus, reconhecendo a sua soberania na escolha, na predestinação dos seus amados. Aqui ele escolheu antes da fundação do mundo, e dentre outras coisas, ele diz que é no Senhor Jesus que ele, Deus, os abençoa, e diz: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério, o segredo da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as dos céus como as da terra, nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho, conforme o propósito da sua vontade. Portanto, aí nós temos a vontade decretiva do Senhor Deus, que ninguém pode mudar. É aquela vontade, como diz lá em Apocalipse, no capítulo 4, verso 11, tu és digno, Senhor, Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas, de maneira que ninguém chegou-se ao Senhor para lhe dar conselho, ninguém chegou-se a Ele para dizer: não quero que seja assim, porque tudo, absolutamente tudo foi feito segundo a vontade dEle, vontade decretiva, vontade que jamais passará. Ainda quanto a essa vontade decretiva,
Talvez, meus irmãos, a mais contundente demonstração da sua realidade diz respeito ao fato daquilo que está escrito em Atos, no capítulo 4, quando os apóstolos se reuniram depois de uma perseguição terrível. E eles oraram, conforme dizem os versos 23 a 28, uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito as principais autoridades, os sacerdotes anciãos. E diz, ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Deus, que fizeste o céu, a terra e o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo por boca de Davi, nosso pai teu servo, o que o Senhor Deus diz? Por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade, falando de Jerusalém, contra o Senhor e contra o seu ungido. Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem. Nós ficamos pasmos. Tudo isso tem a ver com a cruz de Cristo. Ficamos pasmos quando os apóstolos dizem ao Senhor Deus, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito, o teu conselho predeterminaram. Quem é que pode resistir à vontade decretiva desse Deus? Quem pode dizer, não morrerei hoje, tendo ele decretado que vai morrer hoje? Quem poderá dizer que amanhã não choverá, tendo ele determinado que vai haver dilúvio? Esta é a vontade decretiva dele. No entanto, o texto que nós acabamos de ler, a expressão que nós estamos considerando, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, do jeito que ela é feita no céu, faça-se na terra. Com relação a esta oração, quanto à vontade do Pai Celestial, todos os estudiosos são unânimes quanto a ser a mesma, a vontade revelada de Deus, expressa em sua lei. Ainda que tal vontade seja feita no céu, todavia, ainda não é feita na terra de forma completa, como diz o Dr. Henderson. Ou seja, o que temos nessa petição diz respeito à vontade que foi revelada pelo Senhor Deus nas Escrituras Sagradas. É como diz Hebreus, tendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses dias nos falou pelo Filho. Então temos as Escrituras. E nesse sentido, eu e cada um de vocês podemos desobedecer à vontade do Senhor. Mas o nosso desejo, como vamos ver por sermos filhos do Deus Altíssimo em Cristo Jesus, é exatamente esse, que a sua vontade, do jeito que é feita no céu, seja feita na terra. Então, o que podemos aprender dessa petição? Em primeiro lugar, essas palavras, quais palavras? Seja feita a tua vontade. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Tais palavras expressam o coerente desejo daqueles que reconhecem, pela graça de Deus, a suprema
majestade dele como Pai celestial. Somente quem considera a Deus como seu Pai que está nos céus pode fazer tal petição. Não há possibilidade alguma de alguém fazer essa petição sem ter conhecimento do Senhor Deus de forma correta. Você vai dizer, mas quando no passado que eu ficava naquela ladainha repetindo o Pai Nosso várias vezes, sim, eu falava isso com sinceridade, eu até digo, você falava com sinceridade, mas ele não ouvia. Porque Deus não se agrada de vãs repetições. Depois, você não sabia quem era Ele. Você não sabia, não o conhecia. Mas agora, aqueles que tiveram o privilégio de serem chamados por Ele, de receber luz dEle, de crer no Senhor Jesus, por colocar toda a sua confiança no Senhor Jesus, somente esses se achegam a Ele, desejosos de que a sua vontade seja estabelecida nessa terra. Por quê? Porque Ele se tornou Pai Celeste, cheio de graça, cheio de verdade, cheio de bondade, misericordioso. A ideia, meus irmãos, é de uma criança que confia no seu pai, se lança aos braços dele, ainda que ela esteja em perigo por estar em algum lugar alto, cuja queda lhe traga dificuldades, mas ela não olha isso, ela não toma isso em conta, ela se lança nos braços do seu pai, se ele a chama. É por isso que lá no Salmo 103, no versículo 8, tem uma expressão muito interessante, até o verso 13, quando diz: o Senhor é misericordioso e compassivo. Ele é longânimo, ele é também benigno e não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades, pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que temem. E diz: quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. E então o salmista diz: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, daqueles que o temem. Ou seja, irmãos, quando, na verdade, um filho consciente, sensato, sabe que os seus pais, especialmente agora falando do pai, para que nós apliquemos as verdades que aqui temos, sabe que seu pai o gerou, o seu pai trabalha, cuida dele, desde o ventre materno, faz tudo possível por ele, e ele então nasce, cresce, tem entendimento, ele vai fazer tudo o que for possível para agradar esse pai. Porque ele é um filho. Portanto, eu digo, quais filhos, reconhecendo a bondade de seu pai, não desejam fazer a sua vontade? Da mesma forma, todos quantos sabem que o Pai Celestial é bondoso, é rico em misericórdia, todos que sabem que o Senhor Deus é Deus, que o Senhor Deus é justo, que o Senhor Deus é o Criador do universo, que o sustenta, que faz o seu sol brilhar sobre justos e injustos, faz com que chova sobre a terra, fazendo com que ela brote, como vimos nesta manhã. Esses são gratos ao Senhor e eles desejam que de fato a vontade do Senhor seja estabelecida. Irmãos, se queremos saber o que significa esta expressão no sentido de ser ela executada,
olhemos para o Senhor Jesus Cristo. Olhemo-lo e ouçamos dos seus lábios as seguintes belíssimas palavras, quando ele com fome, legitimamente com fome, seus discípulos saem para buscar alimento, voltam e tentam fazer com que ele coma. Mas o momento era especial, afinal tinha uma mulher que tinha saído para testemunhar da sua misericórdia aos seus contemporâneos, e ele percebia que ela vinha de volta com os seus, não era tempo de comer, de maneira que ele diz aos discípulos: uma comida eu tenho para comer, que vocês não conhecem, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. É nele sim que vemos todo o cumprimento dessa petição. Porque, de fato, quando ele chegou ao mundo, ele disse: aqui estou, ó Deus, para fazer a tua vontade. Corpo me formaste, não te deleitaste em sacrifício nem oblações, mas corpo me formaste, aqui, portanto, estou eu, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Então, esse é o primeiro aspecto. Os filhos expressam o coerente desejo por reconhecer, pela graça do Senhor, que Deus é bondoso. Portanto, é o seu Pai Celestial. Isso me faz lembrar José no Egito. E aqui fica a palavra para todos nós dos nossos dias. José, evidentemente, não chamava Deus na época de pai, mas ele sabia que Deus era bom. E José, assediado por uma mulher, pior do que uma prostituta, porque ela era casada. E José, quando atacado, violentamente atacado, ele diz para a mulher: como pecaria eu contra Deus? Certamente José considerou que era um absurdo desonrar a Deus. José, portanto, queria fazer a vontade, não da mulher, não da sua própria carne, mas a vontade de Deus. Além disso, meus irmãos, somente quem crê ser Deus, o Rei por excelência, pode igualmente fazer esta petição: seja feita a tua vontade. Oh, irmãos, os crentes vivem neste mundo, mas eles sofrem muito. Eles olham ao seu redor e vê quanta injustiça, quanta gente desviada do caminho do Senhor, quanta gente distante daquilo que é o projeto do Senhor Deus para homens e mulheres. E então, sabendo que Deus é majestade, é o Rei, é o Criador, é o sustentador desse universo, clama: seja feita a tua vontade. Você crê que esse Deus é quem Ele é? Você reconhece ser Ele soberano? Você reconhece que a sua vontade é soberana, mas que, apesar de tudo, Ele deixou a sua palavra e nós não a podemos cumprir por nós mesmos, pelo que, como vamos ver em seguida, temos que orar: seja feita a tua vontade. Você confia nele? Em segundo lugar, essas palavras
expressam a sabedoria prática daqueles que reconhecem o dever de todo homem prestar obediência a Deus. Irmãos, todos nós, por causa do pecado, primeiro de Adão, e em Adão nós pecamos contra o Senhor Deus, todos nós, sem exceção, vivemos uma tensão entre fazer a vontade dos homens ou a vontade de Deus. Se vocês abrirem 1 Pedro, capítulo 3, primeira carta do apóstolo Pedro. Ele fala aos seus ouvintes, no capítulo 4, melhor dizendo, ele diz, ora, a ideia é, portanto, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu na carne, ou seja, no corpo, deixou o pecado, rompeu com o passado. Para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões do mundo, dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para teres executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos estranho que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Vejam a tensão que o crente vive. Ele foi chamado agora por Deus, ele pertence a Deus, ele agora é crente, mas no entanto ele é pecador e tem daqueles que estão ao seu redor tentando fazer com que ele viva do mesmo jeito do passado, ou seja, fazendo a vontade dos homens. Ah, irmãos, quão lamentável é que uma pessoa, ao comprar uma roupa, ela o faz para agradar aos homens. Quão lamentável, irmãos, quando uma pessoa entra, por exemplo, para fazer um curso e o faz para agradar aos homens. Porque quer, na verdade, que os homens vejam tal pessoa naquele status que os homens consideram o status ideal. Em muitas coisas. Embora esse texto que acabamos de ler de 1 Pedro esteja falando da questão muito mais moral, mas o certo é que nós devemos romper de fato, enquanto estivermos na carne, devemos romper com as paixões dos homens, porque devemos, por outro lado, viver segundo a vontade de Deus. A vontade dos homens é que sejamos rebeldes. Vocês, filhos, a vontade dos homens é que vocês sejam rebeldes. Observem os jovens, especialmente, os adolescentes, especialmente. Os adolescentes são tolos, tolos e tolos. Por que eles são tolos? Porque eles rejeitam a vontade dos seus pais, mas se submetem à vontade da sua galera, dos seus companheiros, daqueles que são iguais a ele. São tolos, porque todos, se não se desviarem do mal, vão se dar mal, vão se destruir. Observem como as respostas que são dadas aos pais, mamãe, papai, todo mundo faz. Há, portanto, uma tensão envolvida no nosso viver em relação a fazer a vontade de Deus ou do Pai, e nós não temos condições de fazer isso. Por isso,
quando nós somos feitos filhos de Deus, há sim agora uma nova disposição, de maneira que nós reconhecemos a nossa falência espiritual, no sentido de nós mesmos não temos condições de obedecer a Deus, por isso nos achegamos a Ele. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Por isso eu disse, quem é um homem verdadeiramente sábio? Porventura não é aquele que conhece a Deus e o teme, porque importa temer a Deus, importa antes obedecer a Deus. Nesse sentido, o homem absolutamente sábio, por excelência, foi nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, que enquanto esteve no mundo, fez toda a vontade do Pai, a ponto de afirmar, como disse há pouco, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Vocês viram que vocês perceberam que eu chamei 3 ou 4 vezes os adolescentes de tolos, tolos e tolos e tolos. Só retiro isso se eles não forem tolos, se eles de fato forem humildes e disserem: preferível é obedecer a Deus obedecendo papai e mamãe. Prosseguindo, irmãos, essas palavras em algum sentido demonstram, portanto, a total dependência que os homens têm de Deus para prestar-lhe a devida obediência. Quem é capaz, por si mesmo, de obedecer a esse Deus? Quem é capaz de fazer com que a sua vontade interior seja submissa à vontade de Deus? Eu quero contar uma história que falei há pouco tempo, para que os irmãos entendam, percebam como dependemos de Deus, pelo que temos que orar esta oração. Eu era estudante, morava, na época nós dizíamos, na pobreza, na casa dos estudantes. E tinha um bom relacionamento, na época, com o senhor reitor de então. Pertencente a um grupo de estudantes que formavam a chamada ABU, Aliança Bíblica Universitária, eu presidia esse grupo na época e fazia algumas viagens. Mas como estudante, morando na pobreza, não tinha recursos. Primeira vez, fiz uma solicitação à reitoria da universidade, requerendo, como estudante, uma passagem Manaus, São Paulo, Manaus. E a resposta foi perfeita. Recebi a passagem. Louvei ao Senhor, bendisse o seu nome, porque Ele ouviu as nossas orações. Passados dias, ou anos, não me lembro quanto tempo, nova necessidade de viagem. Fizemos um novo requerimento ao mesmo reitor, na mesma época, já está fora de contexto, já morreu esse reitor. Me preparei no dia em que ia buscar resposta. Era uma manhã, eu tinha costume de ler a Bíblia todos os dias. Provérbio dizia o seguinte, naquele dia que li:
como ribeiros de águas na mão do Senhor, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Na verdade, assim, como ribeiro de água, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Eu, como um bom pentecostal da época, gritei, louvei ao Senhor, me aprontei e fui à reitoria. A audiência, como foi marcada, o reitor me recebeu e disse: não é possível lhe dar uma passagem dessa vez. E eu com cara assim, meio, só o senhor sabe. Tudo bem, que na frente dele, né? Tudo bem. Saí, mas o meu interior estava terrivelmente agitado. Como? Está escrito, eu li. Como igarapézinho, que é possível qualquer pessoa desviá-lo. Assim é o coração do rei na mão do Senhor, e porque o Senhor não inclinou o coração desse reitor? Irmãos, eu queria aquietar e não podia. Eu dizia: Senhor, tenha misericórdia de mim, porque dentro de mim havia uma revolta muito grande. Eu era incapaz de sossegar a mim mesmo. Até que ele se compadeceu de mim e me disse mais ou menos assim: de fato, eu inclinei o coração do reitor para não dar a passagem, para que você confie em mim. E levantou, em outro lugar, a mesma passagem. Por que contei essa história? Para dizer da minha completa dependência dele, no sentido de que a minha vontade fosse a vontade dele, no sentido de que eu dissesse: ótimo, Senhor, assim seja, como tu queres, tem que ser assim, sem problema nenhum, e em paz. Os irmãos sabem o que é essa luta. Por isso nós precisamos, irmãos, reconhecer isso, reconhecer a nossa completa necessidade do Senhor Deus, a necessidade de clamar, como o salmista Davi disse: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Se o tempo pudesse, eu ia mostrar alguns textos para os irmãos que falam sobre isso, exatamente sobre isso. Assim que nosso Salvador nos ensina aqui a importância de nos submetermos à vontade dele. Faça-se tua vontade. Como nós dependemos do Senhor e como precisamos todos os dias nos achegar a Ele, fazendo esta petição. Você está consciente do seu dever de fazer a vontade de Deus? Você está certo da sua inerente incapacidade de obedecê-lo? Vocês percebem como nós deveríamos ser muito mais humildes? Em quarto lugar, essas palavras são uma clara demonstração da absoluta necessidade de que todos os desígnios do Senhor Deus sejam cumpridos, sejam estabelecidos para a sua glória e para o supremo bem do seu povo. Ora, quanto a esse cumprimento para a sua glória, meus irmãos, podemos dizer que quando todos os homens, reinos e nações finalmente se submeterem ao Senhor, então todos saberão que o Senhor é o único Deus, conforme está escrito na palavra do Senhor.
todos haverão de depositar as suas coroas, como vimos no domingo passado, todos haverão de submeter a Ele, reconhecer que Ele é Deus e que todo o tempo deveria tê-lo obedecido, ainda que não fizera, mas agora reconhece que Ele é Deus. Abram, por favor, em Apocalipse, capítulo 15. Lê mais uma vez esse texto. Vejam, meus irmãos, diz aqui o versículo 2: vi como que um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus. E entoava o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo, por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Irmãos meus, dentre nós, nesta noite, há não sei quantos, mas certamente há daqueles e daquelas que estão talvez dizendo assim: a vida é minha, eu faço dela o que quero. E de fato, não fazem a vontade do Senhor. São desobedientes aos pais, são maldosos com suas esposas e esposos, mas tão certo como tais pessoas estão me ouvindo, estão me vendo, vai chegar o momento em que essas pessoas, se no decurso da história não se arrependerem, vão ter que se curvar diante de Deus, estupefatos, porque até mesmo a vontade que nós temos considerado nesta noite do Senhor Deus, que eles não quiseram fazer, eles vão dizer que isso estava estabelecido antes da fundação do mundo, porque quando Deus, o Senhor Deus, criou o homem, até mesmo o perverso, ele criou para o dia da calamidade, de maneira que esses tais vão ter que abrir os seus lábios e reconhecê-lo como Deus que é, de fato, como nós acabamos de ler nesse texto. Porque todos os caminhos do Senhor são perfeitos, todas as suas obras são justas, todos nós somos criaturas, todos nós devemos obediência a Ele, mas nem todos nós fazemos isso de coração, e louvado seja o nome do Senhor pelos que o fazem, porque Ele usou de sua graça, mas aqueles que aqui Ele não derramou da sua graça, devem obedecê-lo, não farão, mas naquele dia hão de prostrar-se e dizer: Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Por isso nós devemos sim orar: Senhor, seja feita a tua vontade do jeito que é feita no céu, para que o teu reino se expanda, se estabeleça, os teus propósitos se cumpram, os teus desejos se cumpram, e assim todos possam reconhecer que tu és Deus, o soberano. Mas ainda, estas palavras demonstram absoluta necessidade de o Senhor Deus determinar e cumprir os seus desígnios para o bem do seu próprio povo. Quando tudo se cumprir,
segundo a vontade do Senhor, vontade decretiva, aquela vontade que ninguém pode resistir. Então, existirão novos céus e nova terra, onde habita justiça. Que Deus é o nosso? Que Deus é esse da Bíblia? E nós faríamos muito bem nesta noite, faríamos bem fazendo a seguinte indagação. Se esse texto de Mateus não está falando da vontade decretiva de Deus que ninguém pode resistir, qual é a vontade dele para mim, para nós que o conhecemos? Primeiro, que nós confiemos plenamente no seu Filho, a quem ele enviou, nosso Senhor Jesus Cristo. Que o amemos, que o obedeçamos, que o honremos, que o proclamemos. Essa é a vontade do Senhor. Segundo, muito claramente, a vontade do Senhor para os seus filhos é que se santifiquem a cada dia. Esta é a vontade de Deus para convosco, a vossa santificação, santificação essa sem a qual ninguém verá a Ele. Portanto, aquilo que falamos pela manhã deve ser lembrado. A Bíblia não é para ficar fechada durante toda a semana e só abri-la num lugar como esse. A Bíblia deve ser o nosso livro para ser lido todos os dias, para ser meditado todos os dias, a fim de que compreendamos qual é a vontade do Senhor, andando prudentemente. Apenas alguns dos aspectos dessa vontade do Senhor. Baixemos nossas frontes. Orar desta maneira: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. É desejar a glória do Senhor. É respeitá-lo. É dizer a Ele, como fizera nosso Senhor Jesus quando aqui esteve, no Getsêmani: Pai, se possível, passe de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. No seu lugar, pergunte: agrada-te, Senhor, que eu ande, que eu viva como tenho vivido? Agrada-te, Senhor, que eu permaneça nesta vida desse jeito? Qual é a tua vontade para mim? Pai Santo, ó bondoso Deus, ó rico em misericórdia, ó todo santo, todo poderoso,
Tu nos sondas e nos conheces. Tu sabes todas as coisas a nosso respeito. Tu sabes o que temos pensado, planejado, querido. E nós pedimos, tenha misericórdia de nós e faz com que a nossa vontade esteja em harmonia com a tua vontade. Senhor, nós não podemos dirigir os nossos próprios passos. Dependemos de Ti. Que o mundo saiba que há Deus, que veja isso em nós, que vejam as nossas boas obras e assim glorifiquem a Ti, ó Pai Celestial. Perdoa os nossos pecados. Perdoa-nos. Nós te suplicamos. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.